Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar pela Boa Vontade TV. O assunto é Jesus. Diariamente nós nos reunimos em casa, por isso fique à vontade. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa casa, à nossa igreja familiar da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, para refletir sobre os mais variados temas, a partir do que o Cristo ecumênico, o divino estadista, revelou à humanidade. E hoje nós vamos falar de um tema bastante sério e que exige atenção, a eutanásia, que não representa o fim da dor. A eutanásia é um processo que antecipa, e ao longo do programa de hoje você vai entender por que utilizamos essa expressão. Ela antecipa a morte, provoca o desligamento do espírito, do corpo, esse veículo que recebe a alma para sua evolução na Terra. E ao longo do nosso encontro de hoje, você vai perceber que esse processo não tem capacidade de acabar, dar fim aos sofrimentos, às angústias, às dores, por maiores que sejam. E é claro que quando nós nos encontramos assim, somos inspirados pelo novo mandamento de Jesus: amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Então nos compadecemos, também abrimos o nosso coração e queremos receber você assim, de braços abertos, nesse trabalho permanente da religião divina de acolhimento, de esclarecimento espiritual. Então, se você está precisando da força, da corrente ecumênica, da boa vontade de Deus, o nosso convite, vamos orar juntos, vamos falar com Deus. Você pode mandar o seu pedido pelo WhatsApp, código 11 99801 1242. 99801 1242. É muito bom estar assim em casa para falar sobre um tema como esse e em família colocar esse tema para o debate, para que você, onde estiver, tenha condições também de compartilhar conhecimento, de esclarecer, de estar atenta, de estar atento às dúvidas que são colocadas e saber como se posicionar, sempre pela vida. Ao seu coração, o nosso brado legionário. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações, para sempre. Quando o assunto é Jesus, estamos sempre dispostos. Então estamos sempre dispostos. Como estivemos ontem, estamos hoje aqui e estaremos eternamente. Quando o assunto é Jesus, estamos sempre dispostos. Se você quer renovar a sua disposição no bem, uma dica: abra a sua Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos ao Redentor Apocalipse de Jesus para compreender com o profeta divino que realidade ele já preparou para a humanidade. É o capítulo 21, versículos de 1º a 4º, um novo céu e uma nova terra. Nesse relato profético do Apocalipse de Jesus, encontramos a garantia de que na história da humanidade não haverá mais dor. Então abra a sua Bíblia Sagrada, é o Redentor Apocalipse de Jesus, capítulo 21, versículos de 1º a 4º. Eu quero cumprimentar nossa irmã Andréa de Jesus, pregadora ecumênica da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo em Salvador, terra de nosso Senhor, na Bahia. Irmã Andréa, começando aqui nossa conversa de hoje sobre a eutanásia, é importante dizer que a religião divina se posiciona contrária a esse tipo de prática, porque compreende e ensina que a alma possui um tempo de experiência, um tempo de crescimento, de evolução da vida no plano material. E esse tempo precisa ser respeitado em sua integralidade. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, a nossa saudação de paz e boa vontade, toda a audiência, todo o público que está assistindo o programa O Assunto é Jesus. E respeitamos, e defendemos a vida em todos os seus estágios, porque entendemos que
todo o período, cada tempo, cada minuto, cada dia, na agenda desse Espírito aqui na Terra é importante para o cumprimento da sua missão, mesmo que seja em meio à luta, em meio à dor, porque para muitos, ou para a grande maioria, o desejo humano, a vontade humana é se livrar da dor, né? Se ver livre da dor, afastado, ou que ela não esteja no nosso caminho, mas ela nos faz crescer. E mesmo que o corpo físico esteja padecendo ali por uma enfermidade, o Espírito está sendo trabalhado e fortalecido em suas qualidades divinas, em suas potências espirituais, para a sua redenção, para o seu crescimento, para o seu progresso. Então, é uma evolução, um progresso que aparentemente não se vê aos olhos, né, humanos, mas que acontece essa redenção, essa evolução na alma, cada vez que a gente, com perseverança, com boa vontade, com determinação, com confiança, cumprimos a nossa etapa, a nossa agenda espiritual na Terra, até o último minuto que nos é oportunizado aqui por Deus. Nós recebemos também aqui em nossa casa o irmão Rosiel dos Santos. Vou convidar aqui o irmão Rosiel para entrar em nossa igreja familiar da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ministro pregador da religião divina. A irmã Andréa, irmão Rosiel, seja bem-vindo, falava sobre esse aspecto que é fundamental no entendimento do nosso tema de hoje, o respeito à duração do planejamento espiritual de vida que se estabelece para essa pessoa. Mas ninguém deve receber essa resposta clara da religião divina como um tipo de menosprezo da dor, do sofrimento, como se nós estivéssemos fechando os olhos para realidades que são muito duras. E cada um que acompanha agora o nosso programa sabe o quanto essas realidades pesam. Nós nos compadecemos de histórias que aos milhares estão agora mesmo sendo vivenciadas por essas pessoas. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. A gente precisa compreender que o progresso espiritual, quando nós entramos neste caminho dessa iluminação espiritual, um dos primeiros pontos que nós desenvolvemos em nós é o amor, é a misericórdia, porque todas as leis, elas procedem da lei maior de Deus, que é o amor, é a essência de Deus. Então, naturalmente, nós deveremos sempre nos compadecer de quem sofre, de quem passa por sofrimentos, porque nós entendemos que não é fácil. Quem é que hoje pode dizer que nunca sofreu alguma coisa na vida? Se não foi físico, é moral, é espiritual. E a pessoa sabe que não é fácil. Então, o conhecimento espiritual deve nos conduzir a essa compreensão de que o que a pessoa está passando não é fácil, não podemos minimizar a dor de ninguém, porque até mesmo porque ela é proporcional, porque Deus não permite que carga maior seja colocada sobre os ombros de ninguém. Então tudo é proporcional. Então, muito espírito de caridade, muita misericórdia no nosso contato, na nossa vida, em todos os sentidos. Se você que acompanha agora o nosso programa está enfrentando um desafio como esse, por exemplo, de acompanhar um familiar em processo de hospitalização, muita gente em quadros já avançados, considerados até terminais, sem solução pela medicina material, vamos orar juntos, vamos pedir pelo esclarecimento, porque mais do que saber como decidir, nós precisamos compreender a partir da sabedoria de Deus, que é mãe e pai da humanidade, que tipo de solução, que tipo de caminho, que tipo de alternativa está ao nosso alcance, sempre na defesa da vida. Vamos buscar essa inspiração invencível, inspiração que fortalece a alma, que dá ânimo, que nos faz olhar sempre para frente. Hoje nós abrimos o livro A Esperança Não Morre Nunca. Se você tem essa obra em casa, na página 135, o irmão Paiva, autor desse livro, que tem exatamente essa missão de levar o calor para a alma, de fazer com que corações que vão se esfriando pelas dificuldades do caminho sejam aquecidos pela esperança viva, que é Jesus. Na página 135 encontramos a passagem bíblica que inspira a nossa conversa de hoje. É o Redentor, Apocalipse do Cristo, capítulo 21, versículos de 1º a 4. O novo céu e a nova terra, que vamos ler e estudar em espírito e verdade à luz
do novo mandamento do sábio dos milênios. Amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Está no Evangelho, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Sempre que você precisar de força para suas realizações, leia o novo mandamento de Jesus e inspire as suas atitudes na ordem maior daquele que nos amou primeiro e nos ama muito, sempre vai nos amar. Em seu Redentor Apocalipse, Jesus, o profeta divino, nos faz olhar para um novo céu e uma nova terra. E da mesma forma como João, o evangelista profeta, testemunhou essa realidade renovada, nós queremos também ver o que João viu por permissão de Jesus e do próprio Deus. Narra o discípulo amado: "E vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que da parte de Deus descia do céu, vestida como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão seu povo, e o próprio Deus, no meio deles, será o seu Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, nem grito, nem dor, porque as primeiras coisas passaram." Apocalipse de Jesus, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Não dá para ignorar aqui, irmão Rosiel, irmã Andréia, como a simples leitura, irmão Paiva sempre chama a nossa atenção para isso, do Redentor Apocalipse e também do Evangelho de Jesus, como a leitura já muda a ambiência. Então, irmão Rosiel, para aquelas famílias que estão passando agora por grandes lutas, por exemplo, a família acabou de receber um diagnóstico médico, está observando um ente querido com toda aquela estrutura, dedicada à estrutura de atendimento no hospital, mas já sem perspectivas de prosseguir com a sua vida material. Quando nós lemos essa garantia do Apocalipse, nós recuperamos a nossa confiança na vida e voltamos a ser defensores da vida. O estado da enfermidade conduz aos laços que prende o espírito ao corpo de uma forma mais tênue. Sim. Vai enfraquecendo esses laços porque o tempo do desligamento se aproxima de forma natural. Aí é que está. Nós não podemos cortar esse tempo, porque todo esse tempo é de Deus e ele é fundamental para o nosso progresso espiritual. Quando esses laços se enfraquecem, que ligam ao corpo, o espírito começa a perceber mais o mundo espiritual. Essa é a caridade divina. Por exemplo, nessa passagem, por que João Evangelista, ele vê um novo céu, uma nova terra e esse anjo falando aqui? Porque ele estava já numa dimensão superior. Ele já percebia, mesmo estando na carne, uma dimensão espetacular. Para ele viveria aquilo eternamente. Tanto que ele abre essa narrativa dizendo que se achou em espírito no dia do Senhor. Perfeito. Então, é esse estado de espírito que normalmente nós nos encontramos neste momento quando fazemos a nossa parte. Por exemplo, você dizia há pouco da importância dessas leituras. Eu ouvi aqui, eu já li essa parte
o Apocalipse, principalmente Novo Céu, Nova Terra, muitas vezes. Sim. Mas agora é como se fosse a primeira vez. Porque nos enche de ânimo, quebra barreiras em nós, nos dá força para superar, porque nós compreendemos que nós somos, na essência, esse Espírito. Irmão Paiva diz que o governo da Terra começa no céu, começa no mundo espiritual. Não só o governo, no sentido administrativo, mas o governo das nossas próprias vidas. E aqui nós temos, irmã Andréa, claramente a garantia de que o acompanhamento não vai faltar. Mas há quem possa reagir a esse anúncio do Apocalipse se achando distante dessa realidade. Não, mas comigo aqui as coisas são diferentes, porque para mim já não há mais solução, eu estou abandonada, estou abandonado. Então, quando João vê, por exemplo, o estabelecimento desse tabernáculo de Deus com os homens, ele está falando de algo sagrado que não se encontra em objetos, em estruturas, em lugares exteriores, mas o nosso próprio interior. Então, esse tabernáculo de Deus somos nós, foi Jesus quem revelou. E ele é profundamente respeitado e cuidado pelo Pai Celestial através dos anjos guardiães, dos espíritos de luz, almas benditas, os médicos da espiritualidade que acompanham esse espírito que não está enfermo. O corpo físico enfrenta uma enfermidade, mas o espírito, Jesus dizia, né? O espírito, na verdade, está pronto. A carne é fraca, então a carne, a matéria vai enfrentar muitas lutas, desafios, a exemplo das enfermidades físicas que muitas vezes causam dor, sofrimento a quem atravessa e também aos seus familiares, aos entes queridos que amam, que estão em torno ali daquele ser amado, que também padecem aquela situação desafiadora. Mas pensar e ter essa visão que João o Evangelista tem, de olhar tudo sob a ótica espiritual, porque acima de tudo, nós somos espírito eterno, e o espírito, ele está forte para enfrentar essas lutas, e o Cristo promete e garante esse amparo ao espírito para enfrentar as suas lutas pelo período que for necessário, sem jamais estar espiritualmente desamparado. Por isso é fundamental confiar nesse amparo e rogar a espiritualidade superior, a força divina em que cada um acredita, em prece, em trabalho no bem, fazendo a nossa parte no tratamento médico, cumprindo as etapas necessárias para esse tratamento até o fim, para que o espírito possa, fortalecido, cumprindo a sua etapa na Terra, chegar ao mundo espiritual consciente de que perseverou até o fim e além do fim. Esse é um tema bastante instigante porque fala sobre a nossa relação pessoal com um poder superior, que você, que está acompanhando agora o Assunto é Jesus, pode descrever com nomes distintos, variados. São muitas formas de observar e intitular essa presença luminosa em nosso caminho. Mas esse é um fato, todos nós estamos em busca de algo que é superior a essa realidade humana, às vezes tão triste, tão pesada, carregada em sofrimentos por nós criados. Um aspecto que a religião do terceiro milênio defende e que é fundamental para compreender esse enfrentamento da dor que às vezes parece longo demais. O saudoso proclamador do nosso movimento, o irmão Alziro Zarur, sempre disse em suas pregações, e essa assertiva, esse brado estão vivos na hora da Ave Maria, que nós acompanhamos todos os dias na Superrede Boa Vontade de Comunicação. O irmão Paiva Neto teve o cuidado de preservar essa e tantas outras palavras do irmão Zarur, ele dizendo assim: às vezes a espera parece longa demais, mas não é não, tudo vem na hora certa. E a religião divina, para mostrar que essa espera terá o seu ponto final de resolução, defende a existência de uma agenda do Espírito, a nossa agenda espiritual. E é tão interessante compreender isso, primeiro pelo aspecto humano. A vida nossa não tem sucesso se nós não tivermos um planejamento. Seja para a conquista da casa, seja para comprar um carro, seja para fazer uma faculdade, tudo necessita de um planejamento. Isso aqui na Terra. Agora você imagina um espírito no plano espiritual para fazer uma jornada de mergulho no corpo físico, autorizado por Deus. Sim. Então nós antes planejamos a nossa vida. A carga vital que nós receberemos, a energia que nós receberemos, que deverá durar até determinado tempo. E
escrevemos ali, junto com os nossos benfeitores espirituais, junto com os nossos anjos da guarda, os instrutores do mundo espiritual, nós relatamos ali o que vamos passar. E aquilo que nós vamos passar é interessante porque muitas vezes nós fazemos um pedido excessivo. Sim. Para pagar, para educar aquele ponto da nossa evolução espiritual. E eles retiram um pouco. Vai além do que é necessário Vai para o além do que é cumprimento. necessário, porque quando a gente está lá, nós percebemos a importância de tirar aquele peso da nossa alma. Por isso o corpo, né? O corpo é um filtro da alma. Então, a gente pede até demais. Aí eles tiram um pouco dessa carga. Então, a agenda espiritual que nós temos, devemos aqui entrar nessa comunicação, nessa comunhão com Deus, para entender isso e saber, como o irmão Paiva nos escreve e nos fala, de que a dor é a libertação da alma, que é o veículo principal, é o ser principal, nós como espírito. O corpo é uma vestimenta. Ainda no programa de hoje nós vamos trazer destaque dessa memorável página mostrando que a dor é a libertação da alma. Antes nós vamos a uma outra publicação da religião do terceiro milênio, é o livro Como Vencer o Sofrimento. Quem vai trazer um destaque dessa obra, de autoria do irmão Paiva, é a Paula Guaitolini Fernandes, que mora em São José do Rio Preto, São Paulo. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Meu nome é Paula Guaitolini Fernandes, sou da cidade de São José do Rio Preto, interior paulista, e hoje eu trago uma leitura para vocês do livro Como Vencer o Sofrimento, do escritor Paiva Neto, da página 119, com o subtítulo Abastecer a Alma. Quando se sentir abatido, eleve seu coração ao alto, a fim de melhor sintonizar o poder superior. Dessa forma, abastecerá a alma para os embates da vida. Pode ter certeza, rezar funciona. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Viva Jesus em nossos corações para sempre. A Paula Guaitolini Fernandes, cristã do Novo Mandamento de Jesus, em São José do Rio Preto, São Paulo. Irmã Andréa, nesse texto do irmão Paiva, há uma expressão que surge aqui que me parece definir bem qual é o estado de quem enfrenta, por exemplo, uma grave doença ou de familiares que estão assistindo a essa pessoa em seu processo de internação. E, em alguns casos, a eutanásia aparece como indicação, e aqui é importante nós lembrarmos que na Constituição brasileira essa é uma prática ilegal. Então, por exemplo, no ambiente hospitalar não há nenhuma permissão para as equipes médicas, administrativas, de fazer qualquer recomendação desse tipo à família, mas há um certo abatimento, a alma fica pesada, o corpo sente também, porque está passando por uma situação dolorosa. Aí o irmão Paiva nos chama para elevar o pensamento. Não é um exercício fácil, mas o movimento ele é muito claro, é sair desse plano em que nós estamos, com o coração abatido, pesado, e buscar algo superior, mais leve, com respostas mais efetivas. Sair da horizontal e nos colocarmos na vertical para, como propõe o irmão Paiva, melhor sintonizar o poder superior. Situações desafiadoras exige de nós essa conexão espiritual mais acentuada. A todo momento, né? O espírito deve estar conectado pelo pensamento, no bem, no poder superior. Mas nos momentos de luta, especialmente, de dores que nos vergastam, né? Vergastam a alma, é preciso buscar esse amparo. Por isso a prece como alimento, como sustentação espiritual. Porque muitas vezes seremos, as pessoas que enfrentam essa situação de decisão, serão ali envolvidas com muitas informações e até, como você lembrava, receberão orientações, às vezes até médicas, né, para recorrer, para acessar esse recurso que não é o adequado para o espírito, para a vitória do espírito, para o enfrentamento da dor, não é? Buscando o aparente fim, porque a gente sabe que não põe fim quando a gente interrompe ali um percurso que a gente precisaria traçar, a gente só está adiando esse cumprimento, né, essa travessia para depois. E aí atrasa a evolução espiritual. Por isso a prece fundamental.
em favor daquele que está enfermo, para que o espírito receba as energias do poder superior pela prece daqueles que o amam, né? Como para fortalecer a família, para que possam, imbuídos pela sabedoria divina, tomar a melhor decisão do ponto de vista espiritual. Porque se a gente for analisar as situações unicamente pela ótica humana, a gente optaria, né, irmão Rosiel, irmão Gisiel? Bom, se morreu, acabou tudo e tudo se limita aqui à Terra, não há por que permitir que o meu ente querido, que esse familiar que eu amo, continue atravessando essa dor. Ninguém quer ver alguém que ama sofrendo. Né? Mas nós sabemos que a nossa vida não se restringe a esse campo material, ele é transitório, e é o espírito quem conquista a vitória, né, a evolução através da vitória sobre a dor, das lutas que enfrenta. Por isso a prece fundamental como recurso essencial para que a gente consiga persistir, perseverar do bem, cumprir as etapas que o espírito precisa cumprir na Terra e também no céu da Terra. A Bíblia Sagrada, irmão Rosiel, está repleta de comprovações de que a vida prossegue após esse fenômeno de vida, que é a morte do corpo físico. O senhor falava há pouco que selecionou uma passagem do Santo Evangelho de Jesus, entre muitas, para responder a isso. Porque alguém pode questionar, mas como é que vocês falam que esse sofrimento será adiado, que a pessoa terá de passar por essas dores, mesmo depois da sua morte? Tem alguma comprovação? Jesus, em seu Santo Evangelho, em seu Redentor Apocalipse, no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, os profetas já falavam também sobre essas dimensões espirituais. O próprio Cristo é quem nos revela. Deus é amor. Então Deus não criou a dor. Por que isso é importante? Porque as pessoas começam a imaginar que é uma punição de Deus. É uma punição de Deus. Então eu saio de sofrimento e vou para onde? Para um Deus que pune? Não. É quase um jogo, né? Isso. Então, o que o Evangelho de Jesus nos traz? Todo o Santo Evangelho de Jesus vem para a nossa iluminação e para o nosso conforto. Então, Jesus diz assim, em seu Santo Evangelho, no capítulo 14, versículos 1 e 2. Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, é acolhedor demais. É muito prazeroso você perceber que há local de acolhida lá no mundo espiritual. E o próprio Cristo se encarrega disso. Porque ele é amor. A vida dele na terra foi voltada para vivenciar a dor do próximo. Quando ele via alguém sofrendo, Jesus se aproximava. Imediatamente, porque esse era o foco dele. Portanto, a nossa dor, a dor dos nossos parentes, tenham certeza, o único ação nossa é fazer essa sintonia da oração, compreendendo que Deus concederá todo esse fortalecimento para nós. Nós vamos acompanhar agora o destaque de uma memorável página da doutrina fraterna da religião divina. É o irmão Paiva esclarecendo que a dor é a libertação da alma. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Eu sou Caroline Aragão e eu falo aqui do Rio de Janeiro. Agora vamos à leitura do livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, edição 200, página 84, subtítulo: A dor é a libertação da alma. Tanta gente padece na existência terrena, mas poderá usufruir o benefício de várias encarnações enquanto for necessário esse medicamento para sua alma em evolução. Depois receberá a recompensa eterna da consciência tranquila pelo dever bem cumprido. Não adianta fugir à dor. O segredo para evitá-la é não a provocar. De que maneira? Respeitando a lei divina. Por isso, é necessário conhecê-la bem. Trata-se de um estudo empolgante e infinito. Ovídio compreendeu a lição do sofrimento. Abre aspas. Suporta e persevera, que essa dor acabará por te ser de grande proveito. Fecha aspas. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.
Viva Jesus em nossos corações para sempre. Caroline Aragão, cristã do Novo Mandamento de Jesus, na cidade do Rio de Janeiro. Você pode participar assim também. Tem um destaque para fazer dos livros, da doutrina, da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, uma reflexão de paz que faz bem ao seu coração? Então mande o seu vídeo, grave e compartilhe com o Assunto é Jesus. Código 11 é o nosso WhatsApp, 99801-1242, 99801-1242. Aqui nós encontramos irmão Rosiel, irmã Andréa de Jesus, participando hoje do nosso encontro. Um esclarecimento muito sério, porque o irmão Paiva está nos chamando, eu volto com a irmã Andréa, para o estudo da dor. E nós até falamos há pouco, né, irmão Rosiel, depois o senhor pode complementar aqui com os comentários, que esse precisa ser, irmã Andréia, um tema de debate entre as famílias, para que no momento em que a dor aparece com maior proporção, que isso não vire um problema, por exemplo, levando a pessoa a desanimar, a desistir da sua própria vida. Então, que ao longo do tempo a família saiba colocar essas questões ao debate, à reflexão, incluindo a morte, não como fim, mas como passagem, como retorno, como transição do nosso espírito à nossa verdadeira morada. E que essa transição seja de consciência tranquila, conforme propõe o irmão Paiva aqui, né? Pelo dever bem cumprido. Então, você falava desse estudo que o escritor, o irmão Paiva Neto, propõe aqui, né? Que deve ser infinito a nossa busca pelo conhecimento espiritual, pelas leis divinas que regem e governam a nossa vida na terra e no céu da terra. Eu apresento aqui as ações da religião divina, na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, na atuação dos pregadores, pregadoras, embaixadores, embaixadoras, ceareiros e ceareiras da boa vontade de Deus, que estão junto às famílias para promover esse estudo contínuo, permanente, das lições, das leis divinas que regem a nossa existência, para a compreensão da dor, como lidar, como enfrentar a dor, como não a provocar e, se ela aparecer, como enfrentar, onde buscar forças para persistir em meio às lutas. Os missionários da Rede Divina à disposição de todos vocês para promover esses estudos, inclusive online. Em todo o período da pandemia, essas ações não pararam de esclarecimento, de conforto espiritual, justamente para que quando aconteçam esses momentos de grande luta, de grandes lutas, onde a família não saiba, ou a pessoa não saiba onde recorrer, lembre-se que Jesus tem sempre solução e recurso espiritual, conhecimento para abastecer a nossa alma, para a compreensão e enfrentamento das dores que se apresentam em nosso caminho. Aí alguém pode questionar, irmão Rosiel, mas o que é que o espírito pode aprender com a dor? Eu lembrei aqui de uma situação que é bastante comum, muito relatada na religião divina. Quando há um processo de hospitalização, por exemplo, aquela pessoa que está ali internada, sob cuidados médicos, acaba reunindo em seu entorno familiares que antes não conviviam, não dialogavam. Então, a dor ensinou àquele espírito ou aqueles espíritos que integram aquela família o exercício do perdão. Há muito realmente para aprender com a dor, como o irmão Paiva está mostrando aqui, para que ela seja a nossa libertação espiritual. E aqueles que cercam a pessoa que está passando por esse desafio, este momento, o final da existência física, que passa por uma dor, acaba sendo um momento de lição para os demais parentes que ali se encontram. A situação impõe o aprendizado das questões espirituais. Qual é o valor da dor? O que eu aprendo com ela? O irmão Paiva nos ensina que não adianta buscar um atalho. Tá? A dor, ela se apresenta porque, primeiro, é uma condição humana, você está no corpo físico, e o corpo físico tem suas limitações, seus problemas, ele se exaure com o tempo. Agora, fora isso, tem aquilo que nós produzimos em outras vidas. E esse é um resgate da alma, é o resgate da consciência espiritual. Então a dor, quando chegar o momento, é evidente que nós não devemos procurá-la. Sim. Porque Deus não nos criou para a dor, para o sofrimento. Mas quando ela se aproximar, que nós saibamos ser resilientes, que nós saibamos aprender as suas lições. E assim, da mesma forma, aqueles que nos acompanham. Há familiares físicos ali, mas também há familiares espirituais ajudando esse irmão e a todos que ali se encontram.
Agora é importante dizer também, irmã Andréa, que nem sempre essa busca pelo término da vida estará associada a um quadro de dor, a um quadro de sofrimento. Os meios de comunicação colocam em destaque, e aqui está a responsabilidade também da mídia, e a Superrede Boa Vontade de Comunicação cumpre bem esse propósito, porque é uma responsabilidade muito séria, não apenas de informar, mas de educar. E no nosso caso, a defesa permanente pela reeducação do espírito. Há situações de pessoas que se consideram no melhor momento da sua história, então decidem interromper a sua jornada, optam pela eutanásia, imaginando que morrer, deixar de existir nesse melhor momento da existência é a melhor saída, é o que há de melhor para ser feito. Então, mesmo que a motivação não seja a dor, mas uma tentativa de encerrar bem um ciclo, é importante observar que isso não vai acontecer, porque o tempo que nós temos de existência na Terra reserva a nós muitas lições. Se foram muitas lições aprendidas, se foram muitos desafios superados, que bom, mas que venham muitos outros para o engrandecimento do nosso espírito, para que a nossa própria história inspire a mais alguém. O nosso tempo de vida preservado, defendido na Terra. Daí o perigo de ignorar a vida eterna, a existência da vida espiritual, né? Porque esse pensamento considera que a nossa trajetória terminou onde a gente queria, entre aspas ali, naquele melhor momento. Mas a nossa trajetória prossegue. E como é que seguirá a nossa consciência espiritual, né? Tendo percebido que nós encerramos, por decisão própria, antecipar o nosso retorno quando a gente ainda tinha um período ainda de aprendizado, de contribuição para a sociedade, para a família, de aprendizado, de crescimento no corpo físico. Então a nossa consciência espiritual, o nosso espírito não estará em paz sabendo que nós interrompemos um período que era importante para o nosso progresso espiritual, para a nossa evolução e para a nossa contribuição no mundo, né? Com as pessoas, que nós somos interdependentes, convivemos uns com os outros e temos uma agenda espiritual, como já foi dito, estudado aqui no programa, com compromissos com a família, com a comunidade, com a sociedade, e nós interrompemos esse período, né? Então prestaremos contas, a nossa consciência não estará em paz, então é preciso respeitar o tempo certo que o nosso corpo tem de cumprir, o corpo físico tem de cumprir na Terra, para que ele naturalmente cumpra o seu tempo e o espírito possa regressar com essa consciência tranquila de que nos fala o autor, porque a gente possa usufruir do benefício das várias encarnações, de que o Irmão Paiva nos lembra, né, a lei universal das reencarnações, para aproveitar essa lei divina para voltar aqui para novos aprendizados e não para repetir ou resgatar erros que a gente deixou de resgatar, de cumprir em etapas anteriores, que a gente aproveite esse benefício da lei universal da reencarnação para novos aprendizados, novas conquistas, novos objetivos na evolução espiritual. Essa é a dinâmica do Apocalipse de Jesus, com essa profecia redentora de um novo céu e de uma nova terra que nós estudamos no programa de hoje, capítulo 21, versículos de 1º a 4º, logo na abertura. E vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, se você considera que já desbravou aqui a figura do mar, é também para nos mostrar isso, a experiência humana repleta de muita turbulência, de muita agitação, de novos horizontes. Se você considera que já desbravou os mares que precisava desbravar, saiba que vem aí um novo céu e uma nova terra. Então há muito ainda para você aprender, há muito ainda para você descobrir. E é importante ressaltar, irmão Rosiel, que a justiça divina não cabe nenhum tipo de recurso humano, porque isso pode deixar alguém em dúvida, mas essa pessoa tem, pela medicina material, só mais alguns dias, tem pouco tempo de vida. Jesus disse, nem um i, nem um tio passará da lei. Então não há flexibilização quando o assunto é a defesa da vida e desse espaço de tempo que nós estabelecemos para enfrentar aqui na Terra. Então o corpo, só restaurando um pouquinho do que nós falávamos antes, o corpo, o irmão Paiva nos ensina que é o filtro para o espírito.
Então Jesus nos fala que deveremos resgatar até o último ceitil da alma. Então o corpo ali está sendo um remédio que pode ser amargo agora, mas será no vindouro. O Espírito vai agradecer aqueles momentos, vai agradecer aos seus familiares por não terem permitido muitas vezes o cessar da vida no corpo físico, porque aqueles dias ou aquelas horas mesmo que ele viveu aquela dor amparada por Deus, porque Deus ampara, Deus não quer o nosso sofrimento. Exato. Jesus não quer olhar para nós e nos ver chorando. Mas Ele certamente estará com cada um de nós para enxugar as nossas lágrimas. E o Espírito depois vai olhar para trás e vai se alegrar muito porque deixou uma carga no passado. Agora, numa nova vida, uma nova jornada se apresenta para Ele. Eu quero aproveitar e agradecer ao Fernando Antônio Matias, que está em Belo Horizonte, Minas Gerais. O Fernando escreveu pelo WhatsApp assim: o tema de hoje é muito importante. A vida só a Deus pertence. Tudo tem seu tempo e o tempo é de Deus. E o Fernando aproveita para pedir em oração pela recuperação de sua irmã, Rosemary ou Rosimari Matias Cunha, também por seu sobrinho Rafael Matias de Souza e toda a sua família. E ainda um pedido especial para que seu amigo Alexandre Campos Rocha seja iluminado no mundo espiritual, porque os mortos não morrem. Muito séria essa defesa que o Fernando faz aqui, irmã Andréia. Ele aprendeu na religião divina assim, de que o corpo pertence à providência divina. Se nós olharmos para o corpo dessa forma, como veículo de evolução do espírito, não pertence a nós a decisão dessa interrupção. Não é nosso, é um instrumento, é um recurso, é uma ferramenta de progresso que uma sabedoria superior colocou à nossa disposição. E a gente retoma a passagem de estudo, né, no versículo 3, já destacado aqui. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Então, todo o empréstimo, toda a dádiva que Deus oferta para a nossa evolução espiritual deve ser respeitada, preservada, cuidada por todos nós, né, e recebida como uma dádiva mesmo, como uma bênção divina para a nossa evolução espiritual. Então, seja o corpo físico, o tempo, os desafios que não são dados por Deus, mas em todos os momentos construídos por nós, muitas vezes por nossa ignorância espiritual, por nosso afastamento do bem, né, do equilíbrio espiritual. Então, devemos aproveitar todos os recursos que Deus nos concede para cumprir bem o nosso papel no mundo, né, na terra e no céu da terra. Então, compreender que Deus habitará com eles, essa promessa de Jesus, nos faz ter força para o enfrentamento da dor, nos faz ter força para buscar nele, que respeita esse tabernáculo, que é cada criatura sua, né? O Espírito Eterno, né? Que tem como veículo para essa evolução na Terra o corpo físico, o próprio Deus habitando com essa criatura, que lhe recebe do Pai Celestial o amparo para o enfrentamento da dor, para, inspirado por Deus, tomar a melhor decisão, perseverar um pouco mais, esperar mais um pouco, ter perseverança, paciência, suportar o desafio com resignação. Então, confiar nessa promessa do Cristo que está contida no novo céu e na nova terra, no Apocalipse Redentor, que respeita o nosso espírito, respeita a nossa trajetória e nos fortalece para que sejamos vitoriosos em Deus. Agora, como compreender essa profecia que encerra o relato aqui de um novo céu e de uma nova terra, de que nós chegaremos, irmão Rosiel, irmã Andréa, vão pensando aí sobre essa questão, a um momento em que não haverá mais morte, não haverá mais luto, nem prantos, nem gritos, nem dor na humanidade. Vão pensando sobre isso, você que está na sintonia do Assunto é Jesus também, continue pensando, nós queremos a sua participação pelo WhatsApp, código 11 99801 1242. Antes nós vamos a um convite fraterno da religião do amor universal. Você tem o hábito de orar? Na religião divina, nós aprendemos que a oração
e a meditação se assemelham no seu propósito, que é o de tranquilizar o coração, de elevar a alma. Por isso há um encontro que acontece sempre às quartas-feiras e que você vai acompanhar agora no destaque do irmão Gilmar Mauro, ministro pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo em Maringá, no Paraná. É a reunião ecumênica de meditação com Jesus, momento de paz e reflexão. Irmão Gilmar, Deus está presente. E viva Jesus em nossos corações para sempre. Por que precisamos meditar? O irmão Paiva nos ensina que orar e meditar se assemelham. A meditação nos proporciona entrar no silêncio da alma e ouvir a voz de Deus. É a busca do silêncio interior e, através desse silêncio, receber as intuições mais elevadas para a solução dos problemas. E não só para isso, mas para que você receba a alegria plena que vem do coração de Deus. Por isso é tão importante aprender a silenciar. Porém, é preciso limpar a mente, deixando de lado as incertezas, os medos, para que através do bom pensamento possamos criar um destino feliz. Ensinou o Divino Mestre Jesus em seu Santo Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 23 e capítulo 11, versículo 24. Tudo é possível àquele que crê. O que pedirdes na prece, crede que havereis de receber e vos será concedido. Por isso convidamos você a participar da reunião ecumênica de meditação com Jesus, que acontece toda quarta-feira às 19 horas pelo canal do YouTube. Para saber o link, você pode ligar aqui na comunicação 100% Jesus. E viva Jesus em nossos corações para sempre! Viva Jesus em nossos corações para sempre. Irmão Gilmar Mauro, ministro pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, em Maringá, no Paraná, cidade Canção, que acolheu um dos acontecimentos mais importantes da história das instituições da boa vontade de Deus. Em 7 de outubro de 1973, o saudoso irmão Alziro Zaruri esteve em Maringá e proclamou a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Convite feito, reunião ecumênica de meditação com Jesus, sempre às quartas-feiras, às 19 horas. Agora a questão, irmã Andréia, irmão Rosiel, começo aqui com o irmão Rosiel. O Apocalipse do Cristo anuncia que nós chegaremos ao momento em que não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, nem gritos, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Na prática, irmão Rosiel, ninguém mais vai morrer. Quando será que essa profecia vai se cumprir? Quando nós tomarmos consciência, todos nós, né? Porque nós estamos num progresso, na evolução, quando nós adquirirmos a consciência de que somos espírito e alimentarmos-nos com aquilo que é necessário para a consciência do espírito, para a expansão dessa consciência espiritual. Neste momento, a gente começa a vencer a dor. Sim. Porque compreendemos isso, trazemos a força do Espírito, a compreensão da importância da dor na nossa vida como libertação da alma. Vai chegar um tempo que nós não morreremos porque não reencarnaremos, porque nós não fomos feitos para a reencarnação primitivamente. Nós fomos criados em espírito por Deus para evoluir em espírito. Aí, por nossas falhas, nós mergulhamos no corpo. Então, ao vencer todas essas necessidades do corpo, pela consciência espiritual, nós vamos alçarmos a essa condição que Jesus nos fala em seu Apocalipse. Não haverá nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Os primeiros sofrimentos, os últimos sofrimentos passaram. Essa etapa da nossa existência passou. Eu sei que o senhor tem aí um destaque dos Atos dos Apóstolos para fazer, para responder a segunda parte da pergunta, que é quando isso vai acontecer. Mas antes, eu queria ouvir a irmã Andréia, porque enquanto o irmão Rosiel falava, lembrei que o irmão Paiva defende, a irmã Andréia aqui, a dor é iniciática. Então essas primeiras coisas que o Apocalipse narra como já tendo passado, dentro dessas coisas está realmente a dor. Ela nos faz alçar novos conhecimentos.
passando pela dor, como aquela disciplina inicial na escola, nós receberemos novos conteúdos, novas disciplinas para evoluir espiritualmente. E retomando aqui o que estudamos nesse programa, a dor é uma criação humana. Deus não criou a dor para as suas criaturas. Então, sendo a dor uma criação nossa, por nossa ignorância, muitas vezes por nossa teimosia no mal, né? Por nossa teimosia, muitas vezes, em se alimentar mal, em não cuidar da saúde física tantas vezes, né? Em maltratar o nosso corpo físico, nos maltratar emocionalmente, maltratar o próximo, né? Então a gente vai criando situações de dor, de aflição, de violência contra nós mesmos ou contra os nossos irmãos em humanidade. Então essa situação de dor, de choro, de grito, é uma criação que é nossa. E quando acontece essa integração, que narrada no versículo 3º, né? Deus habitando entre o povo e o povo conectado com o seu Criador, esse povo, essa criatura deixará de criar dor. Deixará de criar no caminho, de semear nos seus passos, na sua trajetória, a dor. Então ela desaparecerá por uma escolha nossa, integração nossa em Deus. Estaremos então preparados para habitar esse novo céu e essa nova terra. É o que o Cristo e o Pai Celestial planejam para a humanidade há milênios. E nós precisamos buscar isso de forma urgente, apressar os nossos passos para não mais semear dor, e sim semear compreensão, união, entendimento, diálogo, respeito, caridade, fraternidade entre todos nós. Nós queremos tudo isso, irmão Rosiel. E aí vem a questão, mas quando isso vai acontecer? Quando o nosso irmão nos fez um comentário muito importante, aí eu não me recordo o nome. Eu vou trazer aqui a manifestação, é o Fernando Antônio Matias, ele dizendo que o tempo pertence a Deus. Perfeito. Eu me lembrei de uma passagem nos Atos dos Apóstolos de Jesus, achei aqui até felizmente rápido, porque eu lembrava que era na ascensão do Cristo. Sim. Depois da ressurreição do Cristo, ele conversava com os discípulos, com os apóstolos, com seus seguidores, e alguém pergunta ali deste grupo se não seria aquele momento que Jesus restauraria o reino de Deus na terra. Então Jesus responde assim, está lá no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, no versículo 7º, a resposta de Jesus. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Deus na terra? Respondeu-lhe Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, como é que nós temos que agir? Semear todos os dias, pensar hoje, o que eu tenho que fazer hoje? O meu amanhã é resultado do que eu estiver fazendo hoje. Se eu estiver fazendo bem hoje, este tempo de luz vai chegar na época em que Deus reservou, inclusive a nossa existência física. Não somente essa da própria sociedade como um todo, da comunidade global, mas da nossa vida, da nossa existência. Foi reservado um tempo que está contido na agenda espiritual, autorizada por Deus, sancionado por Deus, né? Pelos espíritos iluminados, nossos anjos da guarda. Então, cumpre-nos obedecer esse calendário divino. Nós estamos já nos encaminhando para o encerramento do programa de hoje. Eu quero agradecer à irmã Andréia de Jesus, ao irmão Rosiel dos Santos pela participação e muito a você que sintoniza essa programação de paz, que tem a espiritualidade ecumênica em primeiro lugar. Encerrando, um abraço a Erlen Lima, que pelo WhatsApp escreveu: Deus ilumine este programa de luz. Fiquem todos na paz de Jesus. Erlen, um abraço de toda a nossa equipe, a você e a sua família. Juntos bradamos esse mantra sagrado da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ensinado pelo irmão Paiva. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. E vamos em frente, porque Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.